Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Anderson Silva e nós estamos mais uma vez na Academia de Pregadores para estudarmos mais uma das nossas lições deste terceiro trimestre do ano de 2016. Nós estamos estudando neste trimestre sobre o desafio da evangelização, obedecendo o ide do Senhor Jesus de levar as boas novas a toda criatura. Estudaremos hoje a nossa quinta lição, a lição do dia 31 de julho de 2016. Estudaremos sobre a evangelização urbana e suas estratégias. Perceba que o nosso comentarista, pastor Cláudio Honor de Andrade, ele nos fala que nós vamos estudar sobre a evangelização urbana. Por que a evangelização e não as evangelizações? Porque evangelização urbana é um projeto. A evangelização urbana é uma ação que obedece ao ide de Jesus, mas ela exige muitas estratégias. Então ele vai nos propor estudar sobre a evangelização urbana e suas estratégias. Sem dúvida nenhuma, o que nós pretendemos nesta aula não é dizer quais são as estratégias que você deve usar especificamente para a sua cidade, para a comunidade onde a sua igreja está localizada. O que nós pretendemos aqui é dar uma base, uma noção, uma visão de estratégias que devem ser utilizadas para desenvolver a evangelização urbana. Desta forma, tudo que nós falarmos aqui, de tudo que nós falamos, nada é engessado, enrijecido. Sem dúvida nenhuma, a proposta é aplicar os princípios que nós vamos tratar aqui nessa nossa aula para que nós possamos desenvolver o trabalho de evangelização urbana na comunidade local, onde a nossa igreja, onde a sua igreja está inserida. Texto áureo da nossa lição está em Mateus capítulo 11 e versículo 1. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos 11 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Verdade prática. A evangelização urbana é o primeiro desafio missionário da igreja e o estágio inicial para se alcançar os confins da terra. Nós vamos perceber nesta lição que existem desafios grandes, desafios tremendos para que nós possamos ser efetivos na evangelização urbana. Às vezes nós nos preocupamos muito quando mandamos um missionário para um outro país, porque pensamos é uma outra cultura, é um outro povo, é uma outra visão, uma outra língua, novos hábitos que ele vai ter que aprender. E nós nos preocupamos, preparamos os missionários. Na verdade, quando vamos mandar um missionário para um outro país, principalmente se é uma cultura totalmente diversa ou diferente daquela cultura onde o missionário foi criado, nós nos preocupamos em treinar esse missionário, mandar para uma agência missionária, fazer com que esse missionário aprenda a língua daquele povo, daquela nação para a qual ele está sendo enviado. E quando nós pensamos na evangelização urbana, nós temos a sensação de que é muito tranquilo. Não, isso aqui é gente nossa, é gente da nossa casa, fala a mesma língua, temos os mesmos costumes. E nós vamos perceber no estudo desta lição que o desafio da evangelização urbana é tão grande e talvez maior do que o desafio de evangelizar outros povos. Porque nós temos grupos que são difíceis de serem alcançados dentro da nossa comunidade. Na lição de número 6, na lição da semana que vem, nós vamos estudar sobre a evangelização dos grupos desafiadores e, sem dúvida, a compreensão dessa lição de número 5 sobre a evangelização urbana e suas estratégias é muito importante para que nós entendamos, para que nós possamos entender na semana que vem a lição de número 6. Mas existem grupos que são grupos não alcançados na nossa cidade. Pessoas das quais nós temos dificuldade de nos aproximar, grupos que são difíceis de adentrarmos e realmente mudarmos a realidade. Sem dúvida nenhuma, e para a glória do nome do Senhor,
algumas denominações, algumas pessoas trabalham para transformar a realidade desses grupos e anunciar o evangelho a estas pessoas. Mas vamos lá, os objetivos da nossa lição, o objetivo geral da lição, dessa quinta lição: compreender que a evangelização urbana é o primeiro desafio missionário da igreja. Se a igreja não conseguir vencer os desafios da evangelização urbana, que são, na realidade, um estágio, os desafios da evangelização urbana são como um estágio para a igreja, para que ela compreenda também os desafios da evangelização de outros povos. Então, são apenas um estágio, é o primeiro desafio missionário da igreja local. Objetivos específicos. O primeiro, apresentar estratégias urbanas de evangelismo. Segundo, mostrar os desafios da evangelização urbana. E o terceiro objetivo específico, saber como fazer evangelismo urbano. Como eu disse, repito, irei repetir isso algumas vezes durante a nossa aula de hoje, existem desafios enormes, desafios tremendos à evangelização na nossa própria cidade. Leitura bíblica em classe está em Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, estavam naqueles dias ali, judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, e todos pasmavam e maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Pardos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer isto dizer? Meus queridos, falar que Deus é estrategista é algo muito simplório para um Deus que tem domínio de todas as coisas. Mas que estratégia magnífica de evangelização urbana que o Senhor Deus teve ao mandar o revestimento de poder, ao derramar o Espírito Santo sobre os crentes da igreja primitiva, da igreja apostólica que estava iniciando naquele momento a sua ação evangelizadora, justamente no dia de Pentecostes, quando estavam em Jerusalém pessoas de todo o mundo, que representava todas as nações do mundo, todos os lugares habitados do mundo naquela época estavam representados em Jerusalém. E quando o Espírito desceu sobre os discípulos e eles foram revestidos de poder, eles começaram a falar em outras línguas que para eles eram línguas estranhas, eram línguas que eles não conheciam, mas aqueles que ouviam falar das grandezas de Deus, cada um na sua própria língua. E o que nós observamos é que Deus teve uma estratégia de evangelização para alcançar aquelas pessoas. O que nós aprendemos a partir dessa leitura bíblica em classe? Que assim como estavam representadas ali em Jerusalém naquele dia, pessoas que falavam línguas diversas, muitas vezes na nossa própria cidade, existem vários grupos
em que cada grupo tem a sua linguagem que lhe é peculiar. E nós precisamos ser revestidos pelo Espírito Santo para que possamos falar a linguagem daqueles grupos, para que possamos ter uma mensagem evangelística de forma que cada grupo compreenda e magnifique, glorifique o nome do Senhor por entender e por compreender a verdadeira mensagem do Evangelho. Muitas vezes nós estamos pregando o Evangelho, porém numa linguagem que esses grupos não compreendem. Mas nós precisamos pedir a Deus que nos encha do Espírito Santo, a fim de que nós falemos uma linguagem que é uma linguagem compreensível, inteligível, a linguagem do Evangelho de forma inteligível a estes grupos, porque se fizermos isto, eles terão aclarada na sua mente a verdadeira mensagem do Evangelho. Existem muitos desafios nas nossas cidades, desafios enormes, e esses desafios precisam ser vencidos. Existem grupos não alcançados na nossa cidade, né? Grupos que precisam ser alcançados de forma própria, precisam ser alcançados de forma peculiar, e Deus, com toda certeza, tem pessoas entre nós para alcançar esses grupos. Existem grupos que eu tenho dificuldade de me aproximar. Existem grupos que para nos aproximar, nós não poderemos nos aproximar vestidos de terno, como é um excelente costume nosso, né? O meio pentecostal tem esse costume, se trajar de terno, mas tem grupos que para nos aproximar, nós não poderemos assumir essa postura, porque senão nós vamos criar uma barreira que vai impedir que esses grupos ouçam a nossa voz. Jesus se aproximava das pessoas e ele procurava se aproximar das pessoas respeitando a sua cultura. Quando nós observamos no Evangelho escrito por João, no capítulo 4, Jesus se aproximando daquela mulher samaritana lá na cidade de Sicar, na região de Samaria, junto ao poço de Jacó. A mulher, ela cria resistências em relação a Jesus, mas Jesus quebra todas essas barreiras, porque o que era mais importante ali naquele momento não eram as barreiras, não era a maneira como aquela mulher pensava. Aquele era um grupo, os samaritanos eram um grupo que os judeus não gostavam de se aproximar, mas Jesus se aproxima e ele usa uma ponte de contato com aquela mulher, que era a água que ela tinha ido buscar. Então é preciso criarmos pontes de contatos, estabelecermos pontes de contatos para que esses grupos sejam realmente alcançados, para que eles ouçam a nossa voz de forma que eles entendam. Quando nós estudamos comunicação, a arte da comunicação, nós tratamos sobre a arte da comunicação no curso sobre as 7 leis do ensino. Se você que está nos assistindo ainda não acessou aqui na nossa plataforma da Academia de Pregadores, acesse o curso sobre as 7 leis do ensino, e nós vamos tratar lá sobre a lei da comunicação. E nós vamos aprender que o mais importante na comunicação não é o que eu comunico, é a maneira como eu comunico e é aquilo que o meu receptor compreende. Então nós precisamos comunicar, tornar uma ação em comum, alcançar o destinatário da nossa mensagem. E Jesus fazia isso. A proposta desta lição e a proposta de Deus no dia de Pentecoste foi justamente esta: fazer com que aquelas pessoas que estavam ali ouvissem na sua própria língua. E eles ficam maravilhados. O texto que nós lemos na leitura bíblica em classe nos diz isso. Eles dizem: como, pois, nós ouvimos na nossa própria língua e eles falam das grandezas de Deus. Veja que coisa magnífica. Às vezes nós estamos falando da grandeza de Deus, mas não estamos comunicando de forma efetiva. E as pessoas não vêm a Cristo porque não entendem o que nós estamos comunicando. E nós ainda brigamos, achamos que quem está errado, quem está errado são as pessoas que estão nos ouvindo e acreditamos: olha, eles têm um coração duro, não querem se render a Cristo. Nós estamos anunciando a verdade, estamos anunciando as grandezas de Deus, mas talvez nós não estamos anunciando de forma efetiva. O que Deus propõe para a igreja e o que Deus nos ensina no dia de Pentecoste é justamente isso. Como, pois, os ouvimos na nossa própria língua?
Então procure entender qual é a linguagem compreensível a esses grupos não alcançados na nossa cidade e use esta linguagem para anunciar as grandezas de Deus. Como, pois, os ouvimos na nossa própria língua e eles falam da grandeza de Deus. Não basta falarmos das grandezas de Deus. Nós precisamos falar de forma que as pessoas entendam, na linguagem delas. Muito bem, a introdução da nossa lição, ou na introdução da nossa lição, o comentarista nos diz que nós vamos tratar na lição, como eu já disse, dos desafios que são enfrentados pelo evangelista nessas áreas urbanas. O propósito disso é fazer com que esse anúncio ou proclamação do reino resulte na difusão integral da palavra de Deus. Ou seja, que todos compreendam a palavra de Deus como ela realmente é. Primeiro ponto, estratégias urbanas de evangelismo. Quais são as estratégias urbanas de evangelismo? Nós vamos analisar as estratégias de Jonas, vamos analisar as estratégias do Pentecostes e neste ponto vamos pensar também nas estratégias dos pentecostais, dos missionários pentecostais que chegaram à nossa nação há praticamente 105 anos atrás. Vamos lá, primeiro parágrafo do primeiro ponto vai tratar sobre a estratégia de Jonas. Ele usou, ao chegar, eu acredito que todos nós conhecemos bem a história de Jonas, ele foi enviado por Deus a Nínive para pregar o evangelho. Sem dúvida nenhuma, Deus precisou trabalhar na vida de Jonas para que ele chegasse realmente à capital da Assíria. E Jonas tinha algumas razões humanas para não ir à Assíria ou a Nínive, a capital da Assíria, mas ele foi. E ele usou as vias principais da capital da Síria para apregoar a mensagem divina. Jonas esteve nas principais vias. Para quê? Para que a sua voz efetivamente fosse ouvida. Jonas não foi para os lugares menos movimentados. Jonas não foi para um templo, porque ali o número de pessoas que iriam ouvir a sua voz seria reduzido. Então nós não podemos pregar no templo? Devemos. O templo é o lugar de celebrar a fé em Jesus. O templo é o lugar onde a comunidade de fé se reúne para cultuar a Deus de forma coletiva. O templo é o lugar onde nós nos reunimos para adorar a Deus, para ouvir hinos de louvores, para ouvir salmos, cânticos, testemunhos, ouvir uma palavra. Mas nós devemos usar também a estratégia de Jonas. Não esperar que as pessoas venham ao templo, nós devemos ir até as pessoas. Esta foi a ordem de Jesus. Ide e fazer discípulos de todas as nações. Então Jonas usou a estratégia urbana de estar nas vias públicas principais, anunciando o evangelho. E o resultado do seu trabalho foi efetivo. A cidade inteira se converteu. Jonas, então, a partir do exemplo de Jonas, nós precisamos pregar a palavra de Deus nas avenidas, nas praças, nos terminais de ônibus, de trens e metrôs, realmente irmos ao encontro destas pessoas. Às vezes a gente critica, como nós temos lá na nossa capital mineira, em Belo Horizonte, nós temos um ponto central de Belo Horizonte que é chamado de Praça 7. E quantas vezes eu já passei na Praça 7, vi pessoas ali, as pessoas estão passando de um lado para o outro e tem lá um pregador pregando, gritando, e a gente critica e diz, isso não tem resultado. Sem dúvida nenhuma, é preciso adotar algumas estratégias, para nós alcançarmos esses grandes centros. Mas eu vejo uma coragem muito grande nas pessoas que realmente fazem isso. Porque as pessoas estão ali passando, transitando, e nós podemos até criticar, dizendo, mas ninguém está nem prestando atenção no que ele está fazendo, no que ele, na mensagem que ele está pregando, mas ele está pregando. E se uma pessoa passar e ouvir aquela mensagem e realmente for tocado por uma frase daquela mensagem que ele está pregando e se converter a Cristo, já valeu a pena todo aquele trabalho. Uma coisa é certa, ele está nos lugares de grande movimentação.
Foi isso que Jonas fez. Estar nos lugares onde as pessoas estão se movimentando, estão prontas a ouvir a palavra de Deus. Segundo parágrafo do primeiro ponto, a estratégia do Pentecoste. Então, não foi sem motivo que Deus escolheu o dia de Pentecostes para que a igreja fosse realmente conhecida. E nós já falamos aqui que foi a inauguração da igreja. A igreja tornou-se conhecida a partir daquele dia. Nós acabamos de tratar desse assunto agora há pouco de forma estratégica. E como eu disse, é uma palavra muito pobre, muito simplória para falar de Deus, mas foi de forma estratégica que Deus reservou aquele dia, preparou aquele dia, o dia de Pentecostes, onde estavam pessoas de todas as nações, para que o evangelho fosse anunciado de forma tão efetiva e nós tivéssemos conversão de milhares de pessoas ali. A igreja pode aproveitar a realização de eventos esportivos, isso é muito, esse momento da igreja brasileira é muito oportuno. Nós teremos aí em breve as Olimpíadas, 2016 aqui no Brasil. Então a igreja deve ter estratégias, mas aproveitar esses eventos esportivos, artísticos e culturais para divulgar o evangelho. O que eu percebo é que muitas pessoas às vezes querem divulgar o evangelho de forma conflitante. Querem não divulgar o evangelho, mas confrontar a fé das pessoas. Eu já vi, por exemplo, pessoas dizendo, vai ter uma procissão da igreja católica. Então vamos aproveitar essa procissão para a gente distribuir uns folhetos, para a gente poder pregar o evangelho. Aí, de repente, eles querem, naquele momento da celebração de fé católica, chegar e colocar uma caixa de som, um microfone e atrapalhar aquele momento de celebração de fé das pessoas. E talvez alguém pode me ouvir falando dessa forma e até criticar, dizendo, mas você está defendendo esse momento da celebração da fé católica. Nós precisamos entender que a igreja primitiva, ela tinha estratégias. A Bíblia diz que a igreja primitiva, Atos nos diz, que a igreja primitiva caía na graça do povo. Nós precisamos entender bem isso aqui, porque quando o comentarista nos propõe que a igreja deve aproveitar momentos esportivos, artísticos e culturais para divulgar o evangelho, ele não está querendo dizer que nós devemos entrar em conflito, porque afinal de contas, o que nós vamos fazer não é uma disputa de celebração de fé, não é isso. Então nós precisamos realmente ter estratégias e ter cuidado, porque assim como nós gostamos de ser respeitados, nós precisamos também respeitar a celebração de fé de cada pessoa. A Bíblia diz que não é nem por força e nem por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. Então cuidado, para que você ou alguém entenda que naquele momento nós temos que realmente ir de encontro e termos um embate de fé. Não, existem estratégias para que a gente aproveite essa aglomeração de pessoas e faça realmente uma proclamação do evangelho de forma efetiva. Essa foi a estratégia de Deus no dia de Pentecostes. Terceiro parágrafo deste primeiro ponto, a estratégia dos pioneiros. Orientados por Deus, quando nós lemos a história do início das Assembleias de Deus no Brasil, nós vamos aprender, vamos estudar sobre Daniel Berger e Gunnar Wingre, e Deus deu para eles a visão, Deus escolheu o lugar onde eles deveriam chegar, Belém, no estado do Pará, e eles vieram e constataram que a capital paraense era geograficamente estratégica para alcançar todo o país, em todas as direções. Eles compreenderam isso e eles iniciaram, há 104 anos atrás, iniciaram um trabalho que alcançou toda a nação brasileira e que proporcionou também missionários a vários outros países do mundo. Então, o que nós aprendemos aqui, que é preciso estudar detalhadamente a região que nós queremos alcançar, estudar pontos estratégicos, sem dúvida nenhuma, debaixo da direção de Deus, orientados por Deus, mas estudar de forma efetiva
nos nossos dias, né, nos dias, nessa sociedade pós-moderna que nós vivemos, nós não temos o direito de simplesmente sair tendo uma ação sem estratégia, sem planejamento, sem objetivo. Não, Deus nos deu inteligência e essas lições vêm num momento muito oportuno para nos ensinar que é preciso ter estratégia evangelizadora para que nós alcancemos os objetivos propostos, para que nós tenhamos resultados positivos, porque às vezes queremos ter resultados positivos com ações equivocadas, com ações erradas, e nós não conseguiremos resultados positivos com ações que não são positivas. Então, as estratégias, ou as estratégias dos pioneiros do pentecostalismo no Brasil foram estratégias que realmente tiveram resultados magníficos. Segundo ponto da nossa lição, os desafios da evangelização urbana. Quais são os desafios que nós enfrentamos na evangelização urbana? Nós vamos perceber que existem grandes desafios na nossa cidade. Como eu disse anteriormente, algumas pessoas acreditam, não, mas nós vamos evangelizar aqui o nosso bairro. Está tudo certo, todo mundo aqui conhece todo mundo, falamos a mesma linguagem, estamos na mesma cultura, porém existem alguns desafios. O primeiro desafio que nos é proposto aqui pelo comentarista da nossa lição é incredulidade e perseguição. Nós vivemos tempos trabalhosos. Vivemos tempos em que muitos têm desenvolvido uma incredulidade em relação ao evangelho, até por causa dos escândalos que surgiram e surgem no meio evangélico, até por causa da maneira errada, muitas vezes, como se faz, como se prega, como anuncia o evangelho, pelo mau testemunho de muitas pessoas. Isso acaba gerando uma incredulidade. Acaba gerando também uma perseguição, é lógico que uma perseguição velada. Nós não estamos num país, o Brasil não é o Estado, no Brasil o nosso Estado é laico, ou seja, nós temos nós temos um direito livre para expressar a nossa fé religiosa, mas existem perseguições, sem dúvida, que são veladas. Então a nossa mensagem não pode ser confundida com a mensagem desses mercenários, desses falsos profetas. A mensagem da cruz precisa ser pregada na virtude do Espírito Santo, ou seja, uma mensagem genuína, uma mensagem alicerçada na palavra de Deus, uma mensagem verdadeira que faça uma proclamação efetiva do Evangelho. Não é uma mensagem que confronte o caráter da pessoa no que diz respeito àquilo que ele acredita. É uma mensagem que confronte a situação espiritual que a pessoa se encontra. E esta mensagem que confronta a situação espiritual é a anunciação, a proclamação do Evangelho de Jesus. Há um hino da harpa cristã que diz que o tema do bom pregador é o Calvário. É o Calvário, não é? E nós precisamos anunciar o Evangelho de Jesus e não brigar por espaço. Não é esse o nosso propósito. Não brigar para que a pessoa deixe de celebrar a fé que ela tem e passe a celebrar a fé que nós propomos. Não é isso. E o que mais importante que nós precisamos entender é que o Evangelho, disse Paulo, que é poder de Deus para transformar aquele que crê. E é nesse Evangelho, nesse poder do Evangelho, nesse dinamismo do Evangelho, dinamis, é o Evangelho dinâmico, poderoso, que transforma, que muda a vida das pessoas, que nós acreditamos. E esse Evangelho é a nossa ferramenta para conquistarmos o mundo perdido para Deus. Segundo parágrafo do segundo ponto. Os enfermos são também um desafio à proclamação do Evangelho. A igreja tem que desenvolver capelanias hospitalares, visitar os enfermos, os moribundos. O momento que a pessoa está passando por enfermidades é um momento propício para a pregação do Evangelho, porque ela já está vivendo momentos difíceis e todos nós, quando vivemos momentos difíceis na vida, nos abrimos mais para Deus. Temos uma facilidade maior de nos aproximar de Deus. Então, a igreja, quando nós falamos da situação
da igreja desenvolver capelanias hospitalares, visitar enfermos e moribundos, nós precisamos pensar também na responsabilidade social da igreja. Jesus sempre estava onde estava o necessitado. A Bíblia diz que Jesus sempre estava perto daqueles que precisavam de alguma coisa. Me chama a atenção quando João manda 2 discípulos até Jesus para perguntar se ele era o Cristo mesmo que havia, se era o Cristo que havia de vir ou se eles tinham que esperar o outro. Jesus não responde se era ou deixava de ser, mas o que Jesus fala e faz é o seguinte: os discípulos de João começam a segui-lo e ele diz: olha, voltem a João e diga a ele que os mudos falam, os surdos ouvem, os cegos veem e os coxos andam, e aos pobres é anunciado o reino dos céus. Eu imagino que os discípulos perguntam para Jesus: mas o senhor é o Cristo ou não? E ele diz: não, só conte isso para João. Só falem para João isso que eu estou mandando vocês dizer. Os coxos andam, os mudos falam, os cegos veem, os surdos andam, os surdos ouvem, os coxos andam, os cegos veem, e aos pobres é anunciado o reino dos céus. Diga isso que ele vai entender. Quando eles falam isso para João, João compreende. Por quê? Porque o nosso Cristo é aquele que está onde o necessitado está. É aquele que vai no tanque de Betesda, é aquele que vai em Samaria, é aquele que vai em Jericó, é aquele que vai na casa do chefe dos publicanos, é aquele que está onde o necessitado está. Esta deve ser a mensagem e a ação da igreja. Terceiro parágrafo do segundo ponto: endemoniados. A igreja não pode fazer da libertação dos oprimidos um espetáculo. Nós precisamos entender a batalha espiritual. Existe uma batalha espiritual. Existe um mundo espiritual das trevas que está trabalhando e batalhando, lutando contra os propósitos de Deus através da igreja. E nós precisamos estar preparados para esta batalha. Precisamos estar prontos para esta batalha e não fazer dessa libertação dos oprimidos um espetáculo. Mas devemos estar no poder do Espírito Santo, orar pelos enfermos e pelos cativos de Satanás. Declarar a libertação sobre estas pessoas, porque o Deus que nós servimos é um Deus que pode libertar as pessoas. Terceiro e último ponto da nossa lição: como fazer evangelismo urbano? Treinando equipes, estabelecendo postos chaves e acompanhando o trabalho. Existem igrejas que querem fazer o evangelismo urbano, mas saem assim desesperadamente, sem treinar uma equipe, sem ter estratégias, sem traçar um plano. Não é? Nós sabemos que isso não funciona mais. Não funciona mais. Ah, pastor, mas antigamente a gente simplesmente saía, entregava os folhetos e tudo dava certo. Dava, mas hoje não funciona mais. Nós precisamos de estratégias. Então, treine uma equipe. Treine uma equipe. Ainda que o grupo seja pequeno, mas se ele for operoso, não é? Se ele for um grupo operoso, ou seja, se ele tiver realmente um trabalho efetivo, nós teremos o resultado. Então, o apóstolo Paulo, ele levou o evangelho a Filipos, a Tessalônica, a Bereia, até que a palavra de Deus, por intermédio de outros obreiros, chegasse à capital do Império Romano. Nós precisamos entender que sozinhos nós não conseguiremos fazer nada. Então treine pessoas, capacite pessoas para desenvolver o trabalho de forma efetiva. Segundo ponto, segundo parágrafo desse terceiro ponto: estabelecimento de postos chaves. É necessário que sejam encontrados postos principais para a evangelização urbana. O que são postos? São lugares onde nós nos estabeleceremos para, a partir dali, conquistarmos as pessoas. Nós temos, por exemplo, uma dificuldade de alcançar bairros nobres. Bairros nobres, onde mora só gente da alta sociedade, né, que são pessoas que vivem dentro dos seus carros, blindados, fechados. E nós temos dificuldades de alcançar essas pessoas. Qual a estratégia para alcançar essas pessoas? Às vezes as pessoas abrem um templo num bairro desse, a frequência é muito baixa,
porque aquelas pessoas que ele mora têm até medo de sair de casa para ir ao templo, de serem assaltadas, sequestradas. Então nós precisamos de estratégias. Quem sabe estratégias para alcançar esse tipo de gente não é um trabalho que nós chamamos de trabalho de grupos familiares. O evangelismo pessoal. São estratégias que nós precisamos estabelecer. E a partir de postos-chave, de lugares selecionados, não selecionados porque é rico ou pobre, porque é bem ou mal frequentado, não, mas lugares selecionados que são lugares estratégicos, para a partir dali o evangelho ser difundido às pessoas daquela localidade. Terceiro e último parágrafo da nossa lição: acompanhamento do trabalho. Nós já falamos sobre o discipulado, não podemos descuidar do trabalho de discipulado. Nós já falamos, e aqui o comentarista vai nos propor ter uma equipe amorosa e competente e disponível para realmente fazer o trabalho, desenvolver o trabalho e alcançar as pessoas. O discipulado deve ser uma ação incisiva da igreja, a fim de integrarmos o novo crente nesta igreja, fazer com que ele permaneça, aprenda e conheça a Jesus de verdade. Muito bem, se por um lado nós lidamos com as massas, por outro lado temos que tratar particularmente com cada pessoa para que todos venham a ter um encontro pessoal com Deus. Existem paradoxos tremendos nas cidades. E um dos paradoxos que nós encontramos nas cidades é justamente em tratar com a individualidade em grandes grupos de pessoas. As pessoas procuram estar em locais de grande movimentação e a mídia propõe uma rede virtual de amigos e muitas vezes nós temos a visão eclipsada por esta rede virtual de amigos, mas cada pessoa tem a sua individualidade. E isso me admira em Jesus. Jesus tratava com as multidões, mas Jesus tratava também com indivíduos, com pessoas. Quando nós lemos os evangelhos e vemos Jesus indo em Gadara, por exemplo. Jesus atravessou o Mar da Galileia e foi em Gadara por causa de uma pessoa. E Jesus tratou com a individualidade daquele endemoniado gadareno, que já era desprezado pela família e era desprezado pela sociedade, pela comunidade local. Mas Jesus tratou com a sua individualidade. Jesus tratou com a individualidade da mulher samaritana. Jesus tratou com a individualidade de Zaqueu. Jesus tratou com aquela prostituta que chorou aos seus pés e enxugou com seus cabelos lá na casa do rico Nicodemos. Jesus trata com individualidade. Que nós possamos, meus queridos irmãos, ter estratégias e que, sobretudo, nós possamos não nos esquecer da evangelização urbana, enfrentar os seus desafios e ter êxito para ganhar a nossa cidade para Jesus, porque esse é o nosso estágio para alcançar o mundo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia e na semana que vem nós estudaremos a lição de número 6, evangelização dos grupos desafiadores. Eu te aguardo na semana que vem. Receba um abraço da Academia de Pregadores e do pastor Anderson Silva, em nome de Jesus.